Fufu e Jou, Coibito Mima, capítulo 4, por qual de nós você quer ser cuidado? Este capítulo começa com Jirou doente, deitado em sua cama. Ele diz que isso é uma merda. Logo em seguida Akari manda mensagem dizendo que esqueceu a chave dela em casa, que é para ele abrir a porta quando ela chegar, e de maneira não muito educada disse para ele não deixar ela esperando. Jirou suspira e responde que está bem, pensando que ela deveria saber que ele está doente. Enquanto está deitado, Jirou lembra de seus momentos com Watanabe, abraçando, beijando e ela saindo de casa para passear com as amigas, mesmo ele estando com febre. Já fazem 3 semanas desde que Jirou e Watanabe viraram um casal de mentira. Aconteceram muitas coisas, mas conseguir ganhar pontos para chegar ao rank A não é mais só um sonho. Mesmo assim, uma relação falsa ainda é só uma relação falsa. Watanabe ainda zomba de Jirou como sempre. Ele então diz em pensamento que se fosse a Shiori ela seria gentil o suficiente para cuidar dele até ele melhorar. Jirou começa a sonhar acordado com Shiori cuidando dele, conferindo sua febre e avisando que fez mingau para ele comer. Ainda em seu pensamento, Shiori dá um mingau na boca de Jirou, pedindo para ele comer, nem que seja só um pouquinho. Jirou desperta e se pergunta se ele é uma criança, e reclama que apesar de ser um marido falso, ela deveria voltar mais cedo já que ele está doente. A campainha toca. Jirou então fica admirado por Watanabe realmente chegar mais cedo. Ele então se pergunta por que está tão feliz com isso e abre a porta chamando por Watanabe. Mas na verdade quem estava chamando era Shiori. Ela agradece a Deus por ele ainda estar acordado, e pergunta se ele melhorou do resfriado. Jirou ainda não acredita que Shiori está ali na frente dele e ela fica esperando uma resposta. A cena muda para o café, onde Akari está com suas amigas. Elas estão conversando sobre relacionamento e separação, quando percebem que Akari está viajando e chamam por ela. Natsumi então pergunta o que houve para ela estar tão fora de si, apesar de ter sido ela quem convidou. Sati então completa dizendo que Akari tem ido embora mais cedo e elas estão se sentindo sozinhas. Que se Akari estiver com problemas, elas podem conversar sobre o assunto, pois estão muito preocupadas. Akari agradece mas diz que está bem. Sati pergunta de novo se Akari está com algum problema. Akari responde dizendo que seu cachorro voltou para casa com resfriado. Natsumi diz que ela deve se preocupar com seu salsicha, e Sati diz para ela ir logo cuidar dele. Akari diz que está tudo bem, que elas não precisam se preocupar, e pergunta se quando alguém pega um resfriado, se é normal querer que a pessoa que ama esteja do seu lado. Suas amigas falam juntas que amam ela e ela agradece rindo. Voltamos ao quarto de Jirou. Jirou diz estar surpreso com Shiori, não imaginava que ela estaria ali, e que iria comprar um monte de coisas para ele. Shiori diz que Akari estava ocupada e pediu que ela fosse ver Jirou, pois se preocupa com ele. Ela então diz que vai trocar o pano quente da testa de Jirou enquanto ele agradece a Akari por Shiori estar no quarto dele. Shiori pede para Jirou não se mexer e troca o pano. Ela pergunta se tem algum problema ela usar a cozinha. Jirou se pergunta se vai morrer esta noite depois de ser cuidado por sua linda e fofa amiga de infância. Ele diz em pensamento que qualquer cara nessa situação interpretaria errado, e lembra que há muito tempo atrás ele cometeu esse equívoco. A cena então surge em sua mente, Jirou e Shiori se despedindo pois ela mudaria de escola. Foi no verão do primeiro ano do ensino médio, quando Jirou soube que Shiori mudaria de escola devido ao trabalho de seus pais. Ele tinha planejado se confessar. Ele corria o risco de nunca mais ver ela, então se ele fosse rejeitado, ao menos ele poderia esquecer ela devido à distância, ou foi isso que ele imaginou. E ela então pergunta se eles ainda serão amigos. Jirou então completa dizendo que definitivamente nada vai mudar pois ficou com medo de se confessar para ela. Mesmo assim ele se sentiu feliz. Neste momento Shiori o chama, e desperta ele de seu sonho acordado. Ele fica feliz por estar comendo o mingau maravilhoso de Shiori. Shiori então diz que fica feliz por ele conseguir comer sozinho. Jirou então se diz retardado pois perdeu a oportunidade de ser alimentado pela Shiori, e diz que Tendin é abençoado em poder comer a comida dela todos os dias. Shiori responde que eles revezam, e que hoje é a vez de Minami. Jirou fica surpreso em saber que Tendin sabe cozinhar. E pensa sobre como Watanabe reagiria ao saber disso. Então diz a Shiori que ele é terrível na cozinha e que essa parte fica com Watanabe. Ele então faz outras coisas para compensar. Shiori então comenta que é ótimo saber que Jirou e Watanabe estão se dando bem. Jirou então comenta sobre ter visto a posição do casal no ranking da escola. Ele então diz que vai ajudar ela com isso.
ao mesmo tempo em que admite em pensamento que só está sendo prestativo por puro egoísmo, para que possa virar colega de quarto de Shiori. Shiori agradece e diz que não é boa com essas coisas, que fica nervosa sobre ser um casal e se distancia sem querer. Jirou diz que entende e que também é assim. Ele se sente aliviado e se diz um grande miserável. Shiori diz que seria legal se Jirou fosse seu marido, mas logo diz que está falando bobagens e que Akari deve estar chegando. Ela então diz que vai lavar a louça, mas Jirou segura sua mão e diz que ela consegue lidar com a situação de casal, que como seu amigo de infância, ele conhece todas as qualidades dela e pode garantir que ela pode sim acreditar nela mesma. Shiori agradece e Jirou fica nervoso quando percebe que está segurando a mão de Shiori e pede desculpas, ao mesmo tempo em que se crucifica por ter feito isso e se diz um convencido virgem. Ele então pensa sobre essa ser a única vez que Shiori irá cuidar dele caso ela leve Tenjin a sério e comece a gostar dele de verdade. Jirou sabe que isso pode acontecer. Shiori então observa Jirou dormir. Ela observa ele e chama seu nome enquanto se aproxima para dar um beijo. Voltando ao encontro de amigas, Natsume agradece a Deus em voz alta e chorando por Ryo ter respondido ela. Sati então diz que Natsume é muito passiva, e que se gosta dele ela precisa ser sincera, e pergunta se Akari concorda. Akari, que está novamente distraída, diz que é isso mesmo, sem nem saber do que estão falando. Suas amigas percebem que ela não está normal e perguntam se tem algo a mais do que seu cachorro incomodando ela. Akari diz que não tem nada. Sati então pergunta se é sobre o ranking da metade do mês e a colocação de Tenjin. Natsume diz que Tenjin deve estar evitando a sua companheira Sakurazaka, que parece não ser boa com esse tipo de coisa, apesar de esse tipo de garota ser bastante popular, enquanto Akari e o nerd estão se dando bem e que talvez a relação deles já esteja um nível a mais. Sati então rebate dizendo que não há chance de isso acontecer, afinal Jirou é um virgem, e começa a rir. Elas então dizem que Sakurazaka é tão fofa que se um cara se aproveitar dela ela se deixará levar, e que agora o marido de Akari será tomado dela. Akari responde que sim, talvez, o que deixa suas amigas surpresas. A história retorna ao quarto de Jirou. Shiori desiste de beijá-lo, diz que não pode fazer pois eles não são um casal e que ela é apenas a amiga de infância dele. Ela então lembra da mesma época em que eles se despediam devido à sua mudança de escola. Quando Jirou disse que nada iria mudar, ela respondeu que não iria morar longe dali, então poderia ver ele algumas vezes, e que queria ver as luzes de Natal junto com ele. Porém Jirou interrompe ela, pedindo desculpas e dizendo que ele lembrou que tinha algo para fazer e que precisa ir. Shiori volta à realidade e lembra que não tinha expectativas sobre um dia ver o Jirou de novo, mas agora que ela está próxima dele, se ela der o seu melhor, talvez desta vez ele queira escutar ela até o fim. O dia passa e Akari chega em casa. Enquanto Akari toma banho ela pergunta a Jirou se ele está melhor, e pergunta se Shiori veio cuidar dele. Diz para Jirou lembrar de agradecer a Shiori no próximo dia. Enquanto ela está saindo do banho Jirou mexe na porta do banheiro e pergunta se Akari está lá dentro. Akari reclama que Jirou assustou ela e que ele deveria avisar que está na porta do banheiro. Ele então pede desculpas e diz que não teve segundas intenções. Akari responde que sabe disso e pergunta de novo se ele está melhor. Jirou diz que sim, está melhor graças a ela. Akari então diz que não fez nada. Jirou a pergunta se foi ela quem chamou Sakurazaka e ela responde que imaginou que o Senhor Virgem quisesse uma mãe para cuidar dele. Jirou então diz que eles vão trabalhar duro como um casal e que como agradecimento ele vai ajudar Akari a se aproximar de Tenjin. E finaliza agradecendo por ela ter permitido ele experimentar esse sonho maravilhoso que foi estar com Shiori e diz que vai dormir pois está cansado. Akari então diz que isso é muito bom, que ele demorou muito para chegar até ali e que eles treinaram muito para isso, mas finaliza dizendo que é uma situação chata e se pergunta o porquê de estar tão irritada. Estão começando a brotar sentimentos em Akari. Não se esqueça de curtir e seguir o canal.